Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Vamos diretamente ler uma passagem que está no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler, a passagem é bem conhecida, nós vamos ler só 2 versículos, mas nós vamos discorrer um pouco sobre Gideão, né? Então, nós vamos ler o versículo 11 e 12, no capítulo 6 de Juízes, versículo 11 e 12. Está escrito assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Só para a gente ter uma compreensão do momento que estava se passando, essa passagem sobre Gideão, ela aconteceu mais ou menos por volta de 1.200 anos, 1.200 a 1.300 anos, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos hoje falando aqui de algo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás e que está escrito aqui para que nós possamos meditar e ver como Deus trabalha na vida daqueles que temem a Deus, como é que Deus age nas nossas vidas e mesmo com essa misericórdia de Deus para agir na nossa vida, para nos usar, para que nós possamos trabalhar por uma comida que não perece, porque nós trabalhamos também pela comida que perece, mas tem um trabalho também que é pela comida que não perece. E essa é uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, porque a maioria, uma grande parte dos homens, talvez trabalhem só pela comida que perece, se esquecendo que tem algo superior a essas coisas, e Deus sabe que nós precisamos da comida que perece. Então, nós podemos trabalhar, assim como o Gideão estava trabalhando, ele estava ali trabalhando o trigo para que eles pudessem comer a comida que perece. E então aconteceu aproximadamente 1.200 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos falando hoje sobre essa passagem que já faz mais de 3.000 anos que esse fato aqui aconteceu. Mas o mesmo anjo que foi enviado por Deus para falar com Gideão, por quê? O que estava acontecendo naquele momento? Os midianitas, o que eles faziam? Eles atacavam o abastecimento de Israel. Então, tudo que Israel plantava, eles destruíam. Tudo que Israel criava, eles matavam. Para que o povo de Israel se entregasse por intermédio da fome, por intermédio eu não tenho o que comer, e se a gente não se entregar, não entregar todas as nossas posses para o inimigo, nós vamos morrer de qualquer maneira. Então é melhor que a gente se entregue e não morra de fome. E essa é uma astúcia que muitas vezes, levando agora para o lado espiritual, ela é usada contra a igreja. E quem eram os midianitas? Os midianitas, eles eram descendentes de Midian,
E Midian foram 6 filhos de Abraão com Quetura. Né? Depois que Sara morreu, Abraão tomou Quetura como esposa, ele teve 6 filhos, e um desses filhos era Midian, e os midianitas vieram da descendência de Abraão também. Porque era Abraão que tinha desposado Quetura e tinha tido 6 filhos com ela. Sara tinha morrido. E outros que ajudavam eles nesse combate, quem eram? Os amalequitas. E quem eram os amalequitas? Os amalequitas vieram de Amaleque, que era neto de Jacó. Ou seja, vinha também da descendência de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. E esses povos que vinham de uma descendência, que também era descendência de Abraão, eram os povos que estavam contra o povo de Deus. O povo que, por quê? Aquele povo de Deus, Deus chamou a descendência de Abraão a partir de Isaque. Então, está escrito assim: de Isaque será chamada a sua descendência. Então, aquele povo que vinha de Isaque, agora lutava contra povos que vinham também de Abraão e que eram muito mais numerosos, porque a descendência de Isaque ela era única. E a descendência dos amalequitas, dos midianitas e de outros povos que lutavam, dos filisteus e de outros povos que lutavam, eles vinham dos ismaelitas, eles vinham de várias pessoas, e o número deles era muito maior do que o número de Israel, de pessoas, de soldados, de homens, né, disponíveis para a guerra. E eles eram um número muito grande. E nesse momento está se passando exatamente isso. Então, há 1200 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, Deus já estava preparando algo para que o povo dele pudesse ser liberto da opressão. E quem ele vai escolher? Porque Deus, irmãos, ele está com os olhos fitos na terra, buscando aqueles que realmente colocam a sua vida para trabalhar por aquilo que não perece, por trabalhar para um reino que é muito superior a todos os reinos da terra. E Deus está olhando, e tinham vários homens, com certeza tinha mais homens valentes lá, tinha mulheres de brio, mulheres valentes, mulheres que serviam a Deus, embora tivesse muitos também, e porque Deus tinha deixado o povo, muitos que se voltaram para adorar outros deuses, para fazer coisas que não eram agradáveis a Deus, coisas até que Deus abominava. Tanto é que nós vamos falar de algumas dessas coisas aqui nessa pregação. Então, tinham homens valentes, e nós vamos ver que tinham homens valentes, mas por algum motivo Deus achou em Gideão algo diferente. E eu quero falar, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus também tem achado algo diferente na sua vida, nas nossas vidas, embora nós sejamos falhos, sujeitos a erros, mas Deus tem achado alguma coisa na sua vida, e por isso Ele tem falado com você. Por isso que a irmã falou: eu vim aqui ouvir a palavra de Deus e Deus me livrou, e Deus nos tem livrado, como livrou aquele povo por intermédio de Gideão. E olha o que o anjo fala para Gideão: o Senhor é contigo, o quê? Homem valente. E nós precisamos, irmãos, ter a consciência daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós colocarmos a nossa confiança em Deus, e dessa forma nós nos tornarmos um valente de Deus. Estou falando valente
tanto para homem como para mulher. E Gideão, com certeza, irmãos, ele estava malhando ali o trigo, e ele estava malhando o mais rápido possível. Sabe por quê? Gideão com certeza estava com medo também. Como muitas vezes nós temos medo. Como muitas vezes aparecem lutas na nossa vida que a gente fala, Senhor, e agora? Aparecem coisas que a gente não está esperando. Coisas que às vezes já ficaram para trás, parece que elas querem ressurgir com força na nossa vida. E Gideão, o anjo fala, o Senhor é contigo. E ele fala, mas Senhor, se tu és comigo, por que está acontecendo essas coisas? Por que nós estamos sofrendo isso? Os nossos antepassados, os nossos pais falaram da tua misericórdia. E ele era da tribo de Manassés. Manassés e Efraim era uma tribo que vinha lá da descendência de José que foi levado lá para o Egito, que virou governador do Egito. Efraim e Manassés vinha da descendência de José. E Josué, que tinha lá levado o povo depois de Moisés, que saiu do Egito, ele vinha da descendência de Efraim. Então, era uma descendência que vinha de um homem que foi usado muito nas mãos de Deus. E ele fala, mas por que está acontecendo isso? E ele estava passando por uma dificuldade muito grande. E com certeza ele estava com medo. E o anjo chega, dá o recado de Deus para ele. E aí eu quero começar a pregação, irmãos, aqui. Daquele momento que Deus fala, como Deus tem falado com muitos de vocês aqui, tem falado conosco aqui, do momento que Deus fala por intermédio do anjo, veja bem, com Gideão, por causa da valentia dele, por causa do desejo, porque se eu não fizer, meus irmãos, meus parentes, minha mãe, meu pai, eles vão morrer de fome. Então, se eu morrer, pelo menos eu estou lutando, fazendo alguma coisa para que eles não morram de fome, porque tudo era destruído. E a terra estava sendo destruída de uma maneira terrível. E ele está fazendo aquilo que os outros estavam o quê? Escondidos. Passando fome, mas escondidos. E aquele homem estava lá na frente, sabendo que a qualquer momento poderiam chegar e matá-lo, mas ele estava buscando algo para ajudar aqueles que estavam com ele, da tribo dele. E ele fala assim, eu sou o menor, assim como Davi também era o menor na casa do pai dele. Mas Deus não está procurando tamanho, Deus não está procurando riqueza, porque Ele é dono de todas as coisas. Deus está procurando aqueles que confiam nele e colocam as coisas de Deus acima das coisas terrenas. E Ele colocou a vida dele para que por intermédio da vida dele aquelas pessoas pudessem ser alimentadas. E a partir do momento que o anjo, deixa eu falar, meus irmãos, sabe quem falou com vocês? Lá com Gideão foi um anjo, mas você sabe quem esteve do seu lado? Você sabe qual o nome que você confessou? Você sabe quem tem falado com você? Você sabe quem tem te aconselhado? Você sabe quem tem te guardado mesmo na hora que era para você morrer e Deus não deixou você morrer? Porque Ele tinha algo para fazer na sua vida e ainda tem algo para fazer nas nossas vidas. Assim como Ele tinha na vida de Gideão. Então, no momento que o anjo se aproximou do lado dele, aí os midianitas não iam poder mais tocar nele. Porque ele estava com o anjo de Deus, guardando ele. E eu acho que ele trabalhando ali, e o anjo olhando ali debaixo daquela árvore ali, daquele local onde ele estava. E ele estava trabalhando e conversando com o anjo, achando que era um homem. E
Muitas vezes nós achamos que é alguém que está falando com a gente e não percebe que o Espírito Santo de Deus está tocando em você. Como ele não percebeu até o momento que aquele anjo subiu no meio daquilo que ele ofereceu, ele subiu para o céu no meio daquela fumaça. E o que Deus tem que fazer por nós, para nós percebermos que é Deus sim que está falando conosco. E no momento que aquele anjo estava falando com Gideão, daquele momento a vida de Gideão começa a mudar. Irmão, tem coisa na nossa vida que precisa mudar, porque é Deus que fala conosco, é Deus que nos dirige. E Gideão começou a entender, e o anjo fala assim: olha, nós estamos falando de coisas materiais e de coisas espirituais. E aí vem, e Deus fala com ele: Gideão, eu separei você para um trabalho. E parecia que estava, porque a gente escuta muito falar de Gideão, né, bonito, com 300 homens, ele juntou 32 mil homens, e desses 32 mil, Deus selecionou 300 para estarem com ele. Mas se não tivesse os 300, tivessem 10, o resultado seria o mesmo. Se tivesse ele sozinho, o resultado seria o mesmo. Sabe por quê? Porque naquele momento Deus começou a lutar por Gideão. E Deus tem lutado em favor de muitos aqui, em favor de muitas famílias, embora esteja o quê? No meio de uma tribulação, no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade. E parecia que estava difícil ele malhar o trigo. Aí Deus fala com ele e fala assim: ô Gideão, você precisa destruir os postes ídolos. Você precisa erguer um altar na minha presença. Você precisa fazer sacrifícios na minha presença. E aí Gideão fala assim: mas todo aquele povo, uma grande parte, inclusive dos israelitas, adoravam, sabem a quem? A Baal. E para ele destruir os postes ídolos, ele teria que enfrentar aqueles homens que adoravam a Baal, que era o deus dos midianitas. Era o deus da agricultura, o deus da tempestade, e eles adoravam aqueles deuses, e a influência era tão grande dos midianitas, os amalequitas também adoravam outros deuses, era tão grande no meio de Israel, que muitos que deveriam estar adorando a Deus, estavam servindo a outros deuses. E o que Deus quer que nós olhemos para dentro de nós, de cada um de nós hoje, nesta noite, é de nós fazermos uma reflexão a quem nós estamos servindo. O que nós estamos fazendo? E aquilo que parecia que era difícil, e tem coisa que parece que é difícil para você, mas Deus vai requerer mais coisas ainda, igreja. E ele fala assim: se eu for de dia, olha como era difícil, estes homens vão se voltar contra mim. Ele seleciona 10 homens com ele e faz aquilo que deveria ser feito durante a noite. E quando amanhece, aqueles homens olham e falam: quem fez isso? Ah, quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. E eles querem se vingar, ao invés de agradecer por alguém ser corajoso. Sabe, irmãos, às vezes você está passando uma dificuldade dentro da sua casa, com alguém que deveria estar falando: você está certa, mãe, você está certo, pai. O que eu tenho feito não é aquilo que Deus preparou para a minha vida. E o seu conselho eu deveria estar seguindo, eu deveria estar fazendo.
sabe? A gente vem na igreja, a palavra de Deus fala conosco, e a gente deveria estar falando, está certo? Sim, pastor. É isso, pastor. Eu estava por caminhos tortuosos, e a palavra veio e me consertou. E eu quero, e não se voltar contra aqueles que buscam e trabalham pela salvação das nossas almas. E dentro da própria casa de Israel, o povo se voltando contra Gideão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus havia escolhido Gideão. E tinha um trabalho para Gideão fazer. Como tem trabalho para todos vocês fazerem. E Deus dá uma grande vitória para Gideão, porque eles não conseguem se voltar contra Gideão. E aí, Gideão, irmãos, olha como nós somos, falhos. Gideão pede sinal para Deus, Deus mostra que Deus é com ele. Sabe o que Deus está fazendo aqui para nós? Hoje, agora? Ele está mostrando que Ele é com você. Ele está mostrando que Ele ainda te reconhece, que Ele me reconhece, que Ele nos reconhece. Como mostrou. Só que Gideão pediu algo material. Senhor, que esse chumaço aqui, esteja molhado e que a terra em volta esteja seca. Aí eu sei, Senhor. Aí eu vou, porque a gente é duro de coração, né? A gente é difícil de crer que o Senhor, Ele colhe onde não foi plantado, né? Colhe onde não, na terra seca Ele colhe. Nós éramos terra seca, não tínhamos direito de brotar. E aí, Deus vai lá no outro dia, está escrito que ele espremeu o algodão, lá o que ele tinha separado, encheu uma taça de água, e o resto em volta tudo seco. E assim às vezes é na nossa vida, irmãos. Está tudo seco em volta, mas o Senhor te mantém com água da vida. Te mantém, igual aqueles, tudo seco em volta, mas o algodão molhado. E Deus te mantém assim. Depois Ele pede o contrário, né? Que esteja molhado em volta e que o algodão esteja seco. E a gente pede, busca, e Deus faz a nossa terra ser molhada. E aí entra a parte que todo mundo fala, ele foi lá com 300 homens, desbaratou um exército enorme, porque o exército, ele ficava ali em volta, e quando sabia que alguém estava plantando alguma coisa, ele ia lá e destruía. Ou seja, ele não tinha baixas, porque ele só agia quando precisava, e estava matando o povo de fome. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, se a gente não buscar a Deus, aquele era um exército físico, mas tem um exército espiritual lutando contra vocês. E se a gente não tomar cuidado, a gente morre de fome. Mas não é essa fome que Gideão passava, que aqueles homens estavam passando. Fome da palavra de Deus, fome da graça de Deus, de sentir o Espírito Santo agir na nossa vida. E como isso é difícil. É a mesma coisa que aquele que está acostumado a se alimentar 3 vezes por dia, aí de repente você fala assim, agora você não pode mais, você vai ter que se alimentar 1 vez por dia. Toda vez que chega aquele momento que você se alimentava, estou falando de coisa material agora, tá bom? Toda vez que chegava aquele momento, você se alimentava, um exemplo, às 8 da manhã, ao meio-dia, vamos por 4 vezes, né? 3 horas da tarde, 7 horas da noite. Não era tão bom, você entra, toma o seu café, né? Tem lá um biscoitinho lá, no almoço uma salada,
alguma coisa lá, um bife, alguma coisa para você se alimentar, à tarde toma mais um café, à noite janta, e daqui a pouco o médico chega para você e fala assim, não pode mais não. Agora você tem que se alimentar 2 vezes só. Ou é de manhã e mais à tarde, ou é de manhã e à noite. E toda vez que chega aquele momento, você fala assim, ai, como seria bom se eu pudesse comer agora. E daqui a pouco o médico pode chegar para você e falar, agora você só pode se alimentar 1 vez por dia. E você faz o quê? Procura se conter e se alimentar 1 vez por dia. Por quê? Porque você quer o quê? Viver. Porque você quer não ficar doente. Porque você quer perder um sobrepeso. Porque você quer que seu coração esteja carregando um peso menor. Que as suas pernas estejam fortes para carregar um peso menor. Agora, irmãos, imagina a gente precisar de se alimentar da palavra de Deus. E quando chega a hora de me alimentar, eu faço o quê? Não precisa, Senhor. E era exatamente o que aquele povo, embora estivesse com toda a dificuldade de se alimentar, estava fazendo, porque Deus escolheu Gideão saiu para a luta. Meu irmão, minha irmã, esteja firmado na palavra de Deus, para que a gente não passe fome espiritual, para que a gente possa se alimentar, porque o nosso corpo precisa de alimento todo dia. Por que você acha que na vida espiritual eu posso ficar 1 ano sem se alimentar? Definhar na presença de Deus. E eu quero falar uma coisa para vocês. Quando os midianitas atacavam Israel, eles sabiam que Israel tinha um Deus que era superior a Baal, que era um Deus de verdadeiro, porque tanto é que Baal estava nos postes ídolos, ou seja, levantavam os postes lá, a idolatria lá, para eles adorarem. Eles sabiam que Israel tinha um Deus superior a eles. E vocês sabem, será que eu sei, né? E será que nós sabemos que eles buscavam tirar a fé de Israel no Deus verdadeiro para que eles pudessem ser vitoriosos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O inimigo sabe que se Deus estiver na sua vida, é impossível vocês serem derrotados. É impossível vocês não entrarem no reino dos céus. É impossível vocês não receberem a coroa da vida eterna. Se o Espírito Santo habitar em vocês, Ele sabe que vocês serão vencedores, vencedoras. Ele sabe disso. E sabe o que Ele está tentando fazer na sua vida? Está vendo como você é injustiçado? Está vendo como você é injustiçada? Está vendo como não te amam? Está vendo? Você está lá, você está até trabalhando, está se esforçando, e estão dizendo que você está perdendo tempo, que você não está servindo a Deus. E você está procurando fazer o seu melhor, mas também olha a sua juventude, né? Você tem o direito também, né? Porque... E aí ele vai minando as suas forças, as minhas forças. E daqui a pouco a gente começa a falar assim, olhar para o lado e falar, parece que sim, né? Parece que até eu tenho esse direito, estão falando de mim mesmo, né? Eu vou lá na igreja, ninguém me olha. Eu vou na igreja, parece que eu não existo. Eu vou na igreja e estou com dificuldade financeira. Eu vou na igreja e o meu filho não se converte. Não é assim que a gente pensa. E era assim que os midianitas sabiam que Israel pensava. Por isso Israel estava saindo do Deus verdadeiro para um Deus falso.
eles prosperam. E olha eu lutando aqui. Eu até tinha alguma coisa, parece que agora eu perdi tudo. Ô irmão, ô irmã, o que vocês não podem, o que eu não posso, o que nós não podemos perder. Querem falar aí? A nossa salvação. Porque quando Deus, o anjo fala com Gideão, começa a mudar a vida de Gideão. E eu sei que muitas coisas na sua vida já mudaram. Mas quando Deus fala para ele, agora você precisa ir lá, vocês querem ler comigo? Olha aqui, olha, parece que é uma coisa, parece que agora Deus falou, Gideão, agora Gideão junta os homens, vai lá, pede sinal para Deus, vai lá e derrota aquele povo com uma facilidade tremenda. Olha, eu vou pedir para colocar aqui, põe aí Juízes 6, 25. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhar comigo para ver como, embora Deus já tivesse escolhido Gideão, e Deus sabia que Gideão teria vitória, Gideão tinha um trabalho a fazer. E às vezes Deus já te deu um trabalho, e a gente sabe o que a gente faz? Negligencia, como se aquilo não tivesse valor nenhum. Eu estou falando de mim, viu, irmãos? Não estou falando. Talvez vocês, eu seja o mais difícil aí de seguir aquilo que Deus colocou na minha vida para que eu faça. E eu sei disso. E você sabe também que Deus tem algo para fazer na sua vida e que Deus quer te usar. E aí Deus fala com ele assim, ó. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi, começa por aí, né? Já estava difícil, e ainda vai pegar o boi, pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? Do teu pai. E corta o poste ídolo que está junto aonde? Ô Senhor, tem misericórdia, porque às vezes isso está acontecendo dentro da igreja. Aí ele fala, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte. Olha só, não era só ir lá, não. Em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Fala assim, você vai cortar o poste ídolo, quer dizer, aquilo que está deturpando a vida de Israel, aquilo que está tirando Israel da minha presença. E o que Deus quer da nossa vida é que nós cortemos aquilo que está tirando Deus da nossa vida, que está nos tirando da presença de Deus. Ele fala, corta e queima isso, e oferece holocausto para mim com essas coisas que você cortou, ou seja, mostrando que Deus é maior que tudo aquilo que a gente estava oferecendo, tudo aquilo que a gente estava fazendo. E oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Era fácil fazer isso? É fácil a gente reconhecer? É fácil, irmãos, estar na presença de Deus? Só pela misericórdia dEle. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Ele se deleita quando Ele olha e vê você com todas as suas falhas, com todas as minhas falhas, as nossas falhas, e Ele olha e vê o povo de Deus reunido para louvar e engrandecer o nome dEle. Nós não somos merecedores disso, não, irmãos. Você está achando ruim de estar aqui? Não era nem para você estar.
Não era nem para você estar aqui hoje. Mas Deus tem um plano para que a gente possa mudar. E aí ele fala assim, e olha como era difícil. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o quê? O Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai. Olha, não era gente estranha, não eram os midianitas. E às vezes, irmãos, a gente não está fazendo algo para Deus, porque tem gente aconselhando a gente que deveria estar aconselhando de um jeito, está aconselhando o contrário. E aonde acontece? No mundo é normal. Mas o ruim é quando acontece dentro da igreja, dentro do lugar que nós deveríamos estar adorando a Deus. E ele fala assim, a casa do teu pai. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia. Mas quando que ele fez? À noite. Porque era muito difícil fazer de dia. Eles iam se levantar contra ele. Mas Deus não tinha dado ordem para ele? Sabe, irmãos? Isso só está mostrando que Deus dá as estratégias para você. Não precisa fazer de dia. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus o quê? Quando? À noite. Deus dá as estratégias. Deus, o que a palavra está querendo dizer? Que Ele vai talhando você para entender os desígnios de Deus para a sua vida e que Ele vai preparando aquele que Ele vai usar daqui a algum tempo. E Deus está te preparando, por isso que às vezes você escuta algo que você não queria escutar, mas você escuta porque Deus está te preparando para amanhã ser um Gideão de Deus. E com certeza deve ter algumas aqui. Mulheres que vão ser usadas em profecia. Homens que vão ser usados em sabedoria. Jovens que vão ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E Deus está preparando vocês. Está nos preparando para que a gente possa não servir as coisas que perecem, mas ter o tempo de servir aquele que é dono de todas as coisas. Eu vou ler mais um pouquinho para ver aqui. Não é fácil. Eu estou dizendo para vocês, não é fácil chegar aí onde Gideão chegou. Mas Deus pode fazer na vida de vocês chegarem. E lá era o anjo que tinha falado com ele. E agora é o Espírito Santo que fala conosco. É maior do que o anjo que falou com Gideão. É muito maior. E olha aqui. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado. Ou seja, Gideão fez o que Deus tinha falado para ele fazer. E o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foram oferecido no altar edificado, oferecido a Deus. Ou seja, aquelas coisas que estavam lá dominando Israel já não estavam mais. Aí eles se revoltam, vão falar com o pai. Ele fala assim, se Baal é grande, Baal pode se proteger, né? Ele mesmo se proteja. Olha o que ele fala. Porém Joás, que era o pai de Gideão, disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar.
E o que eu quero falar para vocês, irmãos, a gente já vai encerrar. Observa na sua vida, eu tenho que observar na minha. A gente tem que estar vigiando para a gente não estar passando de um caminho para outro. Sabe por quê, irmão? Deixa eu mostrar para vocês assim. Tem um caminho sobre modo excelente. Que era o caminho, o que Deus tinha mostrado para Gideão, embora ele tivesse que enfrentar muitas lutas, e eu sei que vocês enfrentam muitas lutas, como o Senhor Jesus Cristo enfrentou muitas lutas, mas Gideão seguiu e fez o que era difícil para ele fazer. E eu sei que tem coisas que para você é difícil. Por quê? Você tem influências. Quando a gente vem aqui na igreja, deixa eu falar isso para vocês guardarem. Quando a gente vem aqui na igreja, é uma coisa. Mas quando você sai e vai lá no mundo e começa a ser cercado lá dentro da sua faculdade, lá dentro do seu trabalho, no dia a dia, quando você vai na padaria, quando você vai num lugar, quando você vai no outro, as influências dos postes ídolos começam a entrar na sua vida. E se a gente não estiver firmado na palavra de Deus, sabe o que a gente faz? Pensando bem, que mal tem, né? Não é assim? Se é comigo, deve acontecer com vocês também. Só essa vez, né? Uma vez. Estou aqui. Né? Não tem jeito. Fazer o quê, né? Aconteceu. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, quando a gente vai colocar a mão no poste ídolo, quando a gente vai tomar algo que não é nosso, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe, o Israel sabia que Baal não era Deus. A gente sabe. A palavra de Deus brota no nosso coração. E eu estava falando com um jovem hoje, falei assim, Deus falou assim, e eu já falei aqui várias vezes para vocês, hoje eu ofereço, vocês sabem o que eu vou falar? Ele sabe. Hoje eu ofereço a vida. Hoje eu ofereço a vida e a morte. Escolhe o quê? Ele fala, a vida, a morte, o bem e o mal, não é isso? Hoje eu ofereço o bem e o mal, a vida e a morte, a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe o quê? Escolhe a vida, meu irmão. Escolhe a vida, minha irmã. O dia de amanhã não nos pertence. E quando Gideão está lutando contra aquele povo, né? Porque Deus dá estratégia para ele, aquele povo é derrotado, muitos. E lembra que eu falei, midianitas vêm da descendência de Abraão. Por isso que Deus fala assim, irmãos, presta atenção, porque tem muita gente sendo enganada. E eu quero falar isso para vocês de todo o coração. Se eu falar alguma coisa aqui que não esteja escrito na palavra de Deus, seja anátema na sua vida. Se as pessoas falarem coisas, te derem conselhos que não estão na palavra de Deus, seja anátema na sua vida. Porque eu estava falando do caminho, né? Aí tem um caminho, é excelente, mas ele é estreito. E quando você está andando pelo caminho estreito, sabe o que aparece na sua frente? Desvios. Né? Aparece um atalho para um lugar. E quando você olha para o lado, você vê o quê? Lembra de Abraão e Ló? Lá as gramas, olha, verdejante. Eu aqui, com essa dificuldade, Abraão falou, pode escolher. Escolhe o lado que você quer ir. E sabe o que Deus está falando para nós hoje, irmãos? Sabe, igreja de Deus? Pode escolher, escolhe o lado que você quer ir. Escolhe o caminho que você quer tomar. Escolhe o caminho que você quer que a sua casa ande. E a pergunta para a gente encerrar: o que é que a gente vai escolher?
Os discípulos, Deus falou, eu sou o pão vivo. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E os discípulos falaram assim, que eram discípulos, estavam com ele. Dura esse discurso. Né? Dura esse discurso. Então, vamos embora. E Jesus falou para os apóstolos que estavam, ainda não eram os apóstolos, né? Mas os discípulos que estavam mais próximos dele. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão próximos de Deus. Próximos, muito próximos. Mais próximo do que você pensa. Pode o mundo te abandonar. Você está próximo, próxima de Deus. E eles estavam próximos, eles falaram assim, para onde iremos nós, Senhor? Para Jesus, só tu. E eu quero falar junto com vocês, para a gente encerrar isso. E a gente vai falar assim, só tu, Senhor Jesus Cristo, tem palavra de vida eterna. Nós podemos falar juntos? Só tu, Senhor Jesus Cristo, tem palavra de vida eterna. E aí, pode vir, pastor. E aí, daqui a pouco, essa luta que você está passando aí, essa dificuldade que está vindo na sua vida, que parece que é a mesma coisa lá, vai todo mundo estar contra mim, vai cessar. E Deus vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua fidelidade, irmãos, a Deus seja notória, viu? E deixa eu falar, pode até não ser notória para mim, para algum irmão, para alguma irmã, mas que seja notória na presença de Deus, viu? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor.